Olá, meus amigos, vamos ver hoje então um tema muito importante aí para o seu concurso, que é perda do cargo após conquistar a estabilidade. A gente já falou em outro vídeo, você pode procurar aí no nosso canal, sobre condições para que ele possa adquirir a sua estabilidade, o que é a estabilidade. Mas uma vez estável o servidor, ele não tem também a garantia absoluta de que pode permanecer no cargo em qualquer situação, não. Tem situações na nossa Constituição que ele pode, mesmo sendo estável, perder a sua estabilidade. Quais são as situações? Vamos ver então? Pessoal, então quais são as situações? Perda do cargo do servidor estável, artigo 41 da nossa Constituição, é em razão de sentença judicial transitada em julgado. Então, quando uma sentença judicial que apura um outro fato da vida do servidor, pode ser uma ação criminal, pode ser, no caso de uma ação civil de improbidade, determinar que ele vai perder o cargo, a administração não tem outra opção, a não ser aplicar a demissão naquele servidor. Pode acontecer que o servidor, por um fato da vida, matou um desafeto, o juiz condenou ele por homicídio, por exemplo, e fala o Código Penal que uma sentença penal privativa de liberdade, quando é superior a 4 anos, o efeito da condenação é determinar a perda do cargo, caso ele tenha cargo público. Então, tem situações da esfera penal, ou então de outra esfera da via judicial, que o juiz pode determinar a perda do cargo. Mesmo sendo estável, ele vai perder esse cargo. Fechado? Segundo caso, processo administrativo disciplinar em que seja assegurada a ampla defesa. É uma outra situação que é mais comum dentro da administração. Abre um processo, não é uma sindicância, é um processo administrativo disciplinar no qual pode chegar ao final desse processo e ser aplicada a demissão, que rompe o vínculo dele e ele então sai do seu cargo, perde essa habilidade e ele deixa de ser, mais uma vez, servidor público. Fechado? E o terceiro caso, procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de uma lei complementar, assegurada ampla defesa. Então a terceira situação aqui foi até acrescentada com a emenda constitucional 19/98, que colocou que o servidor, mesmo sendo estável, tem que passar por avaliações periódicas. E tendo o desempenho insuficiente nessa avaliação periódica, ele pode também chegar a perder o cargo e ser exonerado da sua função. Só que exige a Constituição uma lei complementar, que até hoje não foi feita. Ela está em trâmite no Congresso Nacional, fixando quais são os parâmetros para que seja feita essa avaliação. Mas até que seja feita a lei complementar, a terceira situação, ela fica ainda sem aplicação. E quando a gente começa a analisar a Constituição, a gente vai chegando lá para o final da Constituição, aqueles artigos que a gente quase nunca vai, não é verdade? Tenho certeza que o seu artigo 1º está todo lido, marcado da Constituição, o 5º nem se fala, o 37 ao 41, que fala da administração pública, está todo ali sublinhado, negritado, marcado, caiu café. Só que quando chega lá na parte do Sistema Tributário Nacional, que é o artigo 145 em diante, já começa a ficar mais branca a sua Constituição. Chegou do Sistema Financeiro, então você já até pulou essa parte. Mas lá no final da Constituição, no artigo 169, a gente encontra mais uma situação de servidor estável perdendo o cargo. Vamos ver juntos então? Olha só. Qual que é o caso? É o caso de excesso de gasto com o pessoal. Então, prevê a Constituição que, de acordo com o que fixa a Lei de Responsabilidade Fiscal, se o Estado gastar mais da receita corrente líquida com o pessoal ativo e inativo, pode acontecer que o estável venha perder o cargo. Mas a nossa Constituição coloca ainda algumas situações que têm que ser feitas antes que isso venha acontecer. Quais são elas? Reduz pelo menos em 20% os cargos em comissão e função de confiança. Se não for suficiente, começa a fazer exoneração dos não estáveis. E se não for suficiente, aí pode acontecer que o estável seja exonerado e perca o cargo dele. Só que a Constituição lhe garante uma indenização, que é uma indenização de 1 mês de remuneração por ano de serviço que ele tinha. E ainda proíbe a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 4 anos. Porque também seria falta de lógica o servidor
perdeu o cargo dele porque o Estado gastou mais do que podia, e aí no ano seguinte criaram um novo cargo, ocuparam o cargo dele com outras pessoas, até mediante concurso. Mas não pode, porque já que o Estado gastou mais do que podia com o seu pessoal, então nesse caso vai ter que ficar também um prazo sem poder prover aqueles cargos, criar cargos semelhantes para ocupar a função de de um servidor que teve que sair, porque o Estado não foi diligente quanto às suas contas públicas. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, autor de livros aqui, dentre eles o nosso Manual de Direito Administrativo, da editora Juspodium. Gostou desse vídeo? Achou ele que acrescentou para você? Essa é a nossa intenção. Dá um like no nosso vídeo, faz inscrição no nosso canal, compartilha com o pessoal que você conhece e também deixe comentários para a gente saber o que você está achando e sugerindo outros vídeos que a gente possa comentar para você. Então ficamos aqui, até o próximo